Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista e também no Antagonista Vídeos. Não perca a minha coluna diariamente no site do Antagonista. Não tem paywall, é sobre o mesmo tema do Narrativas Antagonista, para você poder compartilhar com as pessoas de quem você gosta. Fato do dia: Lula ignora criancinhas da Ucrânia. Gente, essa história tá dando o que falar, mas você sabe que aqui no Narrativas Antagonista a gente tem um formato diferente para tentar qualificar o debate político. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso eu te digo quais são as narrativas. Isso mesmo, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá? Fato do dia: Lula ignora as criancinhas da Ucrânia. Essa guerra que prossegue na Ucrânia, que foi invadida pela Rússia, gente, já passou de 2 anos. E as coisas que têm acontecido são atrocidades atrás de atrocidades. É uma guerra. O que aconteceu agora deixou o mundo chocado. Por quê? A Rússia resolveu lançar um míssil no maior hospital infantil de Kiev. Não é uma zona de guerra, não é um lugar utilizado como base militar, como base de terrorista, como nada. Um hospital infantil. Pelo menos 37 pessoas morreram, outras tantas feridas, isso sem falar nas consequências da destruição do hospital e do adiamento ou impossibilidade dos tratamentos que estavam sendo feitos ali. Tinha muitas crianças com câncer. Esse vídeo, ele ficou famoso, você deve ter visto em vários idiomas, que é o momento em que o míssil atinge o hospital. São imagens muito, muito impressionantes que eu creio que você já deve ter visto na internet, ou imagina pelo que eu estou falando. É um míssil jogado contra um hospital infantil durante o dia, com os tratamentos ali acontecendo. Eu trouxe aqui um vídeo que não é desses super impressionantes, de pessoas dilaceradas, mas para dar uma noção do que aconteceu, do impacto dessa destruição. Essas são as pessoas sendo resgatadas. Vamos lembrar aqui que a invasão da Ucrânia pela Rússia, ela não é provocada, não há uma declaração de guerra, há uma vontade de Vladimir Putin de fazer a grande Rússia, a grande pátria. Ele diz que a Ucrânia nem existe, que não tem tradição, e entrou ali. Só para lembrar da questão do Putin com os hospitais, não é a primeira vez que ele faz isso. É uma guerra que dura tanto tempo que as pessoas vão esquecendo. Vou trazer aqui uma fala do presidente da Ucrânia, do Zelensky, em 9 de março de 2022. Aquele foi o dia em que o Putin bombardeou uma maternidade. Сьогодні день, який визначає все. Визначає, хто на чиєму боці. Російські бомби впали на лікарню та пологовий будинок у місті Маріуполь. Дитячу лікарню, працюючий пологовий будинок. Будівлі зруйновані. Станом на цей час 17 поранених. Розбір завалів ще триває. Люди вчасно почали ховатися від повітряної тривоги. Что это за страна такая, Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что были, маленькие
бендеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было? Денацифікація больниці? Це вже за межою звірства. Усе, що окупанти роблять з Маріуполем. Авіабомба на пологовий будинок – це остаточний доказ. Доказ того, що відбувається геноцид українців. Європейці, ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями, що відбувалося у Маріуполі з маріупольцями. Ви бачили, ви знаєте. А отже, ви повинні посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї більше не було жодної можливості продовжувати цей геноцид. Ви повинні тиснути на Росію так, щоб вони сіли за стіл переговорів і завершили цю звірячу війну. Мы не делали и никогда бы не сделали ничего подобного этому военному преступлению ни с одним из городов Донецкой или Луганской, да любой области. Ни с одним из городов на земле. Потому что мы люди. А вы? E nós, onde é que ficamos nessa história? Vou fazer uma comparação, porque o presidente Lula, ele tem, né, essa ambição de repente, ganhar o Prêmio Nobel da Paz, é um homem que quer um protagonismo internacional, ele busca por isso. Vamos aqui ver como é que ele trata a questão das crianças na guerra, quando a gente está falando da faixa de Gaza. Há quase 12 milhões e 300 mil crianças que morreram na faixa de Gaza, em Israel, bombardeada numa guerra insana contra a humanidade. Preste bem atenção nessa outra fala sobre a faixa de Gaza. Lula diz que exército tem Israel e o Hamas não tem exército, seriam apenas mulheres e crianças. É correto, eles não têm um exército, eles têm um grupo terrorista armado que muitas vezes se confunde com a população civil. E eles fizeram um ataque terrorista em Israel, mataram 1.200 pessoas, sequestraram outras tantas e não devolvem. E a guerra se desenrola nesse âmbito. Na questão Ucrânia-Rússia, Putin quer anexar a Ucrânia, invadiu, ponto. Vamos ver como é que o presidente Lula fala da questão de Israel para a gente imaginar o que ele deveria estar falando da Ucrânia. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. E aqui nós temos uma outra fala para a qual eu peço que você preste atenção no ponto em que Lula muito claramente responsabiliza o Estado de Israel. Ele nomeia Israel. Dá uma olhada. Quero dizer para vocês que da mesma forma que eu disse quando estava preso, que não aceitava acordo para sair da cadeia, porque eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, eu quero dizer para vocês agora, eu não troco a minha dignidade pela falsidade. E quero dizer para vocês que eu sou favorável à criação do Estado palestino livre e soberano. Que possa esse Estado palestino viver em harmonia com o Estado de Israel. E quero dizer mais. O que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças.
Não tente interpretar a entrevista que eu dei na Etiópia. Leia a entrevista. Leia a entrevista ao invés de ficar me julgando pelo que disse o primeiro-ministro de Israel. O que está acontecendo em Israel é um genocídio. São milhares de crianças mortas, milhares desaparecidas. E não está morrendo soldado, está morrendo mulheres e crianças dentro do hospital. Se isso não é genocídio, eu não sei o que é genocídio. Vamos agora para o ocorrido esta semana na Ucrânia, que é o bombardeio de um hospital infantil, que não era usado como base terrorista, não era usado como base de lançamento de míssil, não era usado como base militar. Não houve aviso prévio para que os civis deixassem o prédio do hospital, como há em Gaza. Qual foi a nota do Itamaraty? A nota do Itamaraty diz que o governo brasileiro condena o bombardeio que atingiu o hospital infantil em Kiev, com um número expressivo de vítimas fatais. O governo reitera sua condenação a ataques em áreas densamente povoadas. Não fala nenhuma vez sobre Rússia. Não fala sobre Rússia. E exorta as partes no conflito a cumprirem suas obrigações perante o direito internacional humanitário. Ou seja, trata de forma igualitária quem tem crianças sendo atacadas dentro de um hospital e quem atacou um hospital com crianças dentro. Aqui fazendo uma comparação das notas, não dos ataques, porque os ataques não são comparáveis. O que aconteceu em Kiev é um hospital urbano que não é usado em guerra, que não tem terrorista dentro, que não é base militar. Não foi dado nenhum aviso, chega um míssil em cima do hospital. O ataque que houve em Israel é um hospital que também é usado por terroristas. Existe isso, infelizmente, na faixa de Gaza. A maior ameaça contra o povo palestino é o Hamas, que utiliza essas instalações. Foi dado o aviso e, enfim, houve uma tragédia de guerra. Os ataques não são comparáveis, mas as notas do Itamaraty, creio que sim. Porque quando o ataque é israelense, o Itamaraty nomeia. O governo brasileiro tomou conhecimento com profunda consternação do ataque aéreo israelense. Por que não cita a Rússia quando a Rússia faz um ataque? Fica aí a grande pergunta. Lula, quando fala de Israel, diz que tem de nomear, não pode se calar. Vamos ver. E também quero pedir para vocês uma solidariedade às mulheres e crianças que estão morrendo na Palestina por conta da irresponsabilidade do governo de Israel, que continua matando mulheres e crianças. E a gente não pode se calar diante das aberrações. A gente não pode deixar de ser solidário, porque amanhã a gente vai precisar de solidariedade. E qual foi a fala do presidente Lula no dia em que foi bombardeado o hospital infantil na Ucrânia? Foi essa aqui. Precisamos de um mundo de paz. Essa é a razão do nosso engajamento em prol de uma solução para o conflito entre Rússia e Ucrânia, que efetivamente envolva as duas partes. O apoio do Brasil à África do Sul em sua ação na Corte Internacional de Justiça visa por fim a matança indiscriminada de mulheres e crianças em Gaza. Encerro com o registro da vitória das forças progressistas nas recentes eleições do Reino Unido e na França. Ambas são fundamentais para a defesa da democracia e da justiça social contra as ameaças do extremismo. Muito obrigado. Curiosamente, ele fala mais de Israel do que do companheiro Putin. O que é que você acha, hein? O que é que você pensa sobre isso? Calma, que antes de você achar, a gente vai para as narrativas. O Brasil voltou, né? Numa guerra
O Brasil não tem mais lado, só tem como lado a paz. E o presidente Lula foi claríssimo quando falou nesse ataque a um hospital na Ucrânia. Ele condenou que o ataque seja feito e a Ucrânia é governada pela extrema-direita. Por esse Zelensky, que é um tipo de bolsonarista de lá da Ucrânia. Nem assim o presidente Lula aceita que seja feito um ataque. E ele ainda falou da posição brasileira pela paz contra o genocídio que acontece em Gaza. Onde há genocídio, não há paz. Israel está promovendo um genocídio. Quem cala, consente. Quem cala está ao lado dos genocidas colonizadores. E o Lula não é que nem o outro, né? Que nem o genocida brasileiro. Vocês lembram quem é que foi visitar o Putin? Pois é, amiguinho do Bolsonaro. O Brasil voltou, gente. Nós avisamos, o petismo voltou para transformar o Brasil numa Venezuela. O Lula não pode ver uma ditadura que ele já sai abraçando. Você vê essa história em Israel. O único país do mundo que ele condena qualquer coisa que faz uma guerra é Israel. Por quê? Porque Israel é democracia. Já o ditador amigo, bombardeia as crianças que tá tudo ok, não vou falar seu nome. A bomba caiu. Nossa, a bomba caiu, ela veio do nada. O Lula não fala que foi o Putin que tacou a bomba. Não, porque ele precisa passar pano pro ditador amigo. Na época do Bolsonaro, as coisas eram diferentes. Porque o Bolsonaro esteve lá na Rússia para tentar parar a guerra. E teve sucesso em certa medida. E quais são os valores que ele compartilha com Putin? O conservadorismo, que não tem nada a ver com ditadura. Nós avisamos. Faz o L agora, isentão. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que falta clareza no posicionamento internacional do presidente Lula e o país merece essa clareza. O presidente Lula frequentemente diz que na guerra da Ucrânia ele só tem um lado, que é a paz. Mas não é assim que ele se comporta. Ele repete os mesmos discursos que os aliados de Vladimir Putin repetem. E que discurso é esse? É uma coisa sensível, delicada de perceber, porque não é óbvia. Eles não saem defendendo o Putin, porque, aliás, não tem como defender. Ninguém está saindo por aí defendendo o Putin, porque o Putin já mais de uma vez tentou invadir a Ucrânia para tomar o território para ele. E nenhum país vai apoiar esse tipo de coisa, porque você apoia que faça com o outro, daqui a pouco vão fazer com você, você tem que ficar calado. Então, ninguém sai apoiando. O que é que as pessoas fazem? Elas evitam responsabilizar o Putin por coisas que ele está fazendo, principalmente contra os civis. Então, ele bombardeia um hospital infantil, fala, caiu a bomba. Nunca, jamais se posicionam contrariamente a essa questão expansionista, falando que é uma invasão. Fala que há uma guerra, que há dois lados, como se fosse igual o lado que invade um território e o lado que tem um território invadido, sem nenhuma justificativa, simplesmente porque o outro quer te tomar aquele território, que é precisamente o que está acontecendo. O presidente Lula deve clareza, porque o Brasil tem uma tradição diplomática de muito tempo, que está na boca do povo, está na cabeça de todo mundo, que o Brasil é neutro nos conflitos, não é isso? O Brasil ele não se posiciona de um lado, ele não se posiciona de outro lado, construiu essa tradição de ser um país neutro, de ser em alguns momentos um país que pode comandar forças de paz. É chamado para isso internacionalmente, porque é um sinônimo de um país que não vai assumir um lado ou outro. E por que está sendo diferente agora e o presidente Lula não assume? Se ele quer mudar, que assuma. O que o país não merece é ver o Brasil defendendo terrorista,
como é no caso do Hamas, é ver o Brasil defendendo. O Brasil vai defender a criação de um Estado palestino. Ok, o Brasil está defendendo a criação de um Estado teocrático, homofóbico e misógino. Ok, o presidente Lula diga então que é isso que ele defende. Agora, não pode ficar falando, nós somos contra o preconceito, somos contra a homofobia, somos a favor do Estado laico e apoia o oposto, como país. Não pode ficar falando, nós não temos lado no conflito da Ucrânia e efetivamente se posicionar da mesma forma que estão se posicionando todos os aliados do Putin. Se posicionar ignorando sanções do Tribunal Penal Internacional contra o Putin. O Putin foi condenado por genocídio. Ele foi condenado por genocídio na Ucrânia. Agora, e genocídio o quê? Subtrair as crianças ucranianas de suas famílias para que sejam criadas por famílias russas. Ué, mas sem morte tem genocídio? Isso mesmo. Um dos tipos de genocídio é esse, você subtrair as crianças de uma cultura para que sejam aculturadas em outro lugar. Isso também é genocídio. O Putin está condenado. Por que quando o Lula fala agora que ele apoia a África do Sul na queixa de genocídio contra Israel, ele não chama o Putin de genocida, sendo que o Putin é um genocida condenado? A postura do governo Lula precisa ficar mais clara com relação aos planos que tem para o Brasil internacionalmente. Lula está se aliando a todas as ditaduras, ao Putin, à ditadura chinesa, ao Irã, que é uma ditadura que financia terrorismo, e, ao mesmo tempo, aqui se faz um discurso progressista, se faz um discurso de acolher minorias, de promover as mulheres, são coisas incongruentes. Precisa ficar claro. O que vai ser feito é o que está sendo falado no discurso, ou o que se fala no discurso é para acalmar progressista, e a verdade é que nós estamos rumando para um bloco geopolítico internacional que não preza por direitos humanos e que cerceia direitos das minorias. É preciso o quanto antes que o presidente Lula seja claro sobre isso, porque a ambiguidade dele já está se arrastando tanto que parece proposital. Bom, o que é que vocês acham disso? Agora eu quero saber a opinião de vocês. Não esqueçam de entrar na corrente espiritual dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que chegue a cada vez mais pessoas. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Não se esqueça de que tem a minha coluna diária no Antagonista, sem paywall, para você compartilhar. Amanhã eu tô aqui de volta às 5 da tarde. Grande beijo, até lá!